E aí, muitas vezes, vai lá e defende. Nossa, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é incrível na internet, mas não conhece a realidade. Então, qual que é o melhor, então, dia para se vender? Todo dias. Só uma, é uma palavra. E ela tá entranhada nas pessoas de sucesso na vida. Vocês não conseguem pensar? Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje, eu preciso usar muito bem a minha maneira de me comunicar e posicionar de maneira estratégica a percepção da nossa audiência. Vamos falar sobre ajuste de percepção na mente de qualquer pessoa com Ricardo Voz. Ricardo Voz é empresário, estrategista em comunicação assertiva, além de palestrante, tendo selos importantes como TEDx Speaker, ensinando a importância da construção da retórica e do desenvolvimento da oratória. Treinou executivos, CEOs e C-Levels e também meu mentor de comunicação e posicionamento estratégico. Que assim seja. Eu aconselho você ouvir esse podcast e não assistir. E é uma coisa muito interessante isso, né? Tem até uma frase que eu gosto muito: aprenda a escutar com os olhos. A gente tem uma mania muito grande, das vezes, da gente estar falando com as pessoas e a gente fica só na lance de simplesmente ficar ouvindo, né? Não, vai falando aí que eu tô te ouvindo. Não, a gente gosta de olhar nos olhos. Parece que a pessoa não tá prestando atenção na gente. Acontece muito isso. Não é, Léo? É. O Léo é o mais famoso daqui, hein? É. Nós dois, não, temos que chegar no nível, hein? Junto com a gente, Leonardo Alexandre, o mais famoso do podcast, Mais co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head Acquisition. Tá preparado para ajustar a percepção, Léo? Preparado? Então vamos nessa. Ricardo, assim, tanto eu quanto o Léo, né? Tá. Acho que o Léo tem um pouco mais de desafio que eu, né? Temos um desafio de empatia. Capacidade de leitura da outra pessoa, porque eu tenho certeza que Eu pra acho você que o Thiago ajustar- disfarça bem hoje em dia. Então, como eu tenho baixa empatia e eu sei Ah. a consequência e o impacto, eu tenho sido Sim. muito treinado em ler mais as pessoas, porque eu entendi a rota mental por onde isso acontece, né? Que é a minha ansiedade pelo resultado, a Perfeito. velocidade pela execução. E aí, eu acreditar que vou rápido me faz pensar que é mais importante transmitir a mensagem do que como ela será recebida. Exato. E essa é uma rota errada. Inclusive, eu conversei sobre isso esse final de semana com o meu terapeuta. Mas eu quero que a gente explore isso, que a gente fale sobre como a gente ajusta a percepção. Mas antes da gente entrar nesse ponto, para não superar as etapas e nem deixar a minha ansiedade lá na frente, fala do presente que tem pra galera. Boa, excelente, bem lembrado. Você chegou até aqui, parabéns por estar aprendendo, estar evoluindo junto com a gente e, por consequência, você vai ganhar um presente. Nosso patrocinador, o Pipe Drive, deixou um grande presente aqui para você. Vai aparecer um QR Code aqui na tela se você estiver assistindo pelo YouTube. Se não, dá uma olhada lá no Spotify, caso você esteja pelo Spotify. Na descrição vai ter um link onde você pode clicar, se cadastrar gratuitamente e utilizar o CRM Pipe Drive por 30 dias gratuitamente. Caso você queira assinar, você ainda tem mais um ano com 20% de desconto. Aproveita, esse link só a gente tem. Ricardo, conta um pouco como é que você se tornou especialista em estratégia, em ajuste de percepção. Como é que você caiu nesse mundo da comunicação? Eu acredito que tem muito a ver com a minha história em si, o meu passado em si. Uma pessoa tímida, introspectiva, introvertida, fobia social, que quer trabalhar e fazer comunicação, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou entrar nisso? Como que eu vou atender isso? E aí você vai percebendo que dentro desse meio, tudo bem que já faz muito tempo, mas você vai precisar ter muito mais estratégias do que propriamente a relação só do talento. Vai falar que a gente não conhece pessoas talentosíssimas, mas que ainda todavia não têm a oportunidade. E algumas pessoas que têm mais a estrutura estratégica, talvez até em comparativo menos talento do que aquela outra pessoa, mas ela tem muito mais estrutura para chegar naquele objetivo. E isso fez com que eu entendesse que para fazer o que eu precisava meio que reestruturar, reorganizar os meus medos, as minhas maneiras. Então eu tinha que entender. Então eu me lembro quando eu gravava comerciais e eu não conseguia fazer certos tons. E eu falava, como que eu poderia fazer isso? O que tem a ver? Eu fui criando metodologias para poder me ajudar para que eu pudesse fazer aquilo. Então, por exemplo, eu me lembro de não conseguir falar eu sou do interior de São Paulo. E aí eu não conseguia falar o R como nacionalmente, na forma neutra. Então eu tinha que encontrar uma maneira
Porta. porta, porteira. E eu tinha que encontrar uma maneira de fazer isso de uma linguagem chamada neutra nesse aspecto da Você locução. treinou isso. Eu treinei tudo, tudo. Desde a estruturação, lidar com minhas emoções, com os meus medos. Toda vez que eu subo no palco, por exemplo, eu tenho praticamente quase que uma fobia, um ataque de pânico, vamos dizer assim. Sério? Mas qual que é o detalhe? Não é uma questão de você ter um problema ou não. É a maneira como você lidar com ele. Porque no final das contas, todos nós temos os nossos desafios. E o que nos faz incrivelmente poderosos, incrivelmente, por exemplo, capazes, é realmente olhar qual é a centelha da mudança para isso. Por exemplo, eu subo num palco, tímido, introspectivo e introvertido. Eu também tenho uma outra coisa que é a dislexia. E aí, como que faz? Como que eu vou dar aula se eu esqueço a palavra? Eu troco as Por isso que você faz letras. tanto mapa. Eu faço mapa mental por isso. E não só isso, eu não conseguia fazer mapa. Meu cérebro não deixava. Então eu treinei muito isso. Eu acredito que para responder essa pergunta de uma forma muito sintetizada, mas prática, ela está adicionada a só uma coisa. Para se tornar um estrategista, ele tem que ter um motivo, um porquê. Por que eu estou fazendo o que faço? Qual que é o meu objetivo final? A gente estava aqui conversando um pouquinho antes e foi muito legal de falar, por exemplo, na relação da estratégia. Não se fincar em um lugar e não estar pronto para mudança. Vou morar em tal lugar. Não saio daqui nunca. Peraí, eu estou focado mais no meu objetivo no sentido de propósito, de missão. E aí, se ele tiver que me levar para outro lugar, eu irei. Mas isso tem que estar claro para você. Do contrário, você se enraiza em cima de uma coisa e acredita que aquilo é. E na verdade não é. Eu acredito que nós precisamos, de fato, olhar para a comunicação estratégica de um jeito que esteja alinhado com o nosso propósito e missão de vida. Aí o jogo funciona. Eu acho que a palavra-chave do que você falou é intencionalidade, né? Exato. Tem um vídeo, se procurar no YouTube você acha, do Case, eu não vou saber qual que é o ano, que tiveram duas palestras. Uma palestra foi do Thales Gomes, né? Na época ele estava no Easy Tax, e outra era do Laércio Consentino, CEO da TOTS, né? E o Thales, ele começa a palestra dele mostrando um vídeo, eu acho que é no Chile, algum lugar assim que o idioma é espanhol, do time gritando que vamos vencer o concorrente, vamos acabar com o concorrente, alguma coisa assim. E ele fala assim, essa é a cultura que eu crio, concorrente é inimigo e sei lá o quê. E logo em seguida tem a palestra do Laércio, e o Laércio fala, olha, eu discordo do meu colega anterior de palco, eu adoro meus concorrentes. Inclusive, eu comprei todos. Né? Muito bom. A intencionalidade muda tudo. Né? Então, assim, meu concorrente está pagando para adquirir cliente, tem uma estrutura comercial, tem uma expertise separada da minha, Exato. e ele é complementar a minha estratégia de alguma forma, e nós estamos competindo aqui. Em vez de eu ter o trabalho de ter que vender para todo mundo que esse cara já vendeu, por que eu não executo melhor que ele e simplesmente. Isso é ser estratégico, né? Totalmente. E é uma das coisas que eu sempre falo. Por exemplo, você citou eles, agora você pode até me colocar no teu portfólio, que é o seguinte. Hoje, se eu te pegasse uma linha, tá, de concorrentes indiretos e diretos, eu teria mais ou menos uma média de 18 clientes de grande nome em 18 si. clientes ou 18 concorrentes? 18 concorrentes, perdão. 18 concorrentes de forma indireta e direta. Todos eles praticamente têm um curso meu. Dentro do curso deles. Tem bônus, tem tudo. E alguns deles foram meus alunos depois. Eu tenho que entender qual que é o meu papel. O que eu quero de fato. Essa é uma ação estratégica, sim. Então, a palavra que você usou está excelente. Intencionalidade. E ela serve para qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Tem uma coisa que ganha da disciplina, tem uma coisa que ganha até mesmo da estrutura de hábito, tem uma coisa que ganha do foco. Uma palavra. Entendeu? Uma palavra, Thiago. Perseverança. Não. É a palavra que faz qualquer homem e mulher chegar onde tem que chegar. Não importa qual é a área, não importa qual é o esporte, não importa o que seja. Nesse exato momento, eu estou agora plantando uma semente no teu cérebro. E a gente está fazendo toda uma narrativa para ajustar a sua percepção. Mas qual que é o lado? É simplesmente a palavra. Vocês não conseguem pensar? Só uma. É uma palavra que ela está entranhada nas pessoas de sucesso na vida, no geral. Pessoas de sucesso da vida, na vida como um todo. Compaixão? É bom, mas é só uma. Qual que é o contrário da ganância? Eu acabei de falar já. Tem ideia? O contrário da ganância é
Prosperidade? Não, é muito. Abundância? É isso que é legal, a gente tá discutindo. Você também tá aí. É isso mesmo. Ao contrário da ganância. Tem a ver com esse lance da intencionalidade também e tudo mais. Generosidade. Generosidade é bom. Mas a ganância, todo mundo confunde essa palavra que eu tô querendo falar com ganância. E não é ganância. Ambição. Ambição. Essa é a bendita palavra. Uma pessoa ambiciosa, ela não pode, ela nem, eu não sou disciplinado, mas se ela tiver ambição naquilo que ela quer Eu de não sou fato, disciplinado. e adivinha o Tenho que vai ambição. acontecer? Você vai executar a disciplina. A disciplina é tão frágil, por isso que a gente não consegue mantê-la. Estou falando de negócio, de vendas, de estratégias, de tudo que você quiser pensar. Disciplina é uma coisa frágil. O foco tem um tempo. Ele dura um tempo. Os hábitos são formados. Jenny Wadler fala de 66 dias para formar um hábito, 158 um hábito mais mediano, 254 dias para um hábito mais profundo. Quer dizer, nós precisamos de um processo para criar um hábito. Assim como precisamos de um processo para deixar de ter esse hábito. Mas uma ambição bem adicionada e colocada te leva para lugares incrivelmente poderosos e que faz você fazer coisas que você nem tinha habilidade para aquilo. Ela te capacita, é um negócio incrivelmente poderoso. Então, minha pergunta para nós aqui e para você, qual de verdade é a sua ambição? Qual? Temos que pensar. Porque quando nós sabemos qual que está levando a nossa ambição, e dividir em 3 setores: vida pessoal, vida profissional e vida social. Qual é a ambição da sua vida pessoal, qual é a ambição da sua vida profissional e qual é a ambição da sua vida social? A gente confunde, a gente pega uma ambição só. E aí, por isso que a gente entra em conflito muitas das vezes, porque elas não encaixam dentro do processo comunicacional na hora que estamos levando na vida pessoal. Aí a gente entra em conflito mesmo. Poxa, essa ambição profissional está me destruindo na minha vida pessoal. Opa, temos um problema. Temos que encontrar as ambições que se conectam nessa tríade. Agora, eu ia falar que você me criou um problema, né? Você fez um Growth Learning e que você abriu o método PPE pra galera. Sei. Né? E quando você abriu o método PPE, você mostrou pro time de vendas que tem um dia muito bom pra Ai, apresentar a proposta eu tô fervendo. e pra fechar a venda. Se eu não me engano, acho que é Aí o pessoal resolveu quinta-feira. mudar. Não, aí o pessoal passava a semana inteira sem vender, só apresentava a proposta na quinta. Não, não é bem isso. A gente tem que conversar com eles. Aí eu falei, caraca, quem mandou eles fazerem isso? Aí os caras pararam de vender. Eu falei, não, desfaz esse negócio, pelo amor de Deus. Cara, explica como Vamos é que lá. você chegou ao método Inclusive- PPE e o que é essa- Então, esse inclusive- dia da semana Vou e lá tal. para todo mundo da equipe, por favor, prestem atenção. Na verdade é o seguinte, dentro da relação, da nossa comunicação como um todo, nós temos um padrão comunicacional. Isso faz parte. Então, por exemplo, segunda-feira, de forma inconsciente ou até mesmo de forma inconsciente coletivo, você vai ter o quê? Segunda-feira é o dia da... Qual que é o dia? Todo mundo fala. Se perguntar para qualquer um, dia do quê? Dia da preguiça. Já ouviu falar? Preguiça. Segunda-feira é o dia da preguiça. É o dia daquela meio down. Na verdade, segunda-feira não é o dia da preguiça. E a gente tem que entender que ela está conectada. A gente só está descansando cérebro e corpo porque a gente está ligado a uma linha mais espiritualizada desse processo. Só para deixar claro. Agora, segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, a gente também tem outros padrões. Por exemplo, um padrão da quarta-feira e da sexta. Estar em grupo. Pertencer. Estar com pessoas. Seja uma, duas, três ou quatro, não importa, mas estar com pessoas. Na quinta-feira, por exemplo, na terça-feira. Terça-feira é o dia que a gente está mais disposto a fazer. É inconsciente. Na maior parte do tempo, no maior número de pessoas, terça a gente quer executar. Na quinta-feira, nós temos uma ação, que assim como a terça de querer executar, quinta-feira é o dia que mais se fecha negócios no mundo. No mundo. Eu falei fecha. Não apresenta. Eu não falei vende. Esse é o detalhe. Aí os vendedores pegaram essa informação e falaram assim, só quinta-feira que a gente apresenta a proposta agora. Não. Por exemplo, os melhores dias para apresentar proposta são todos, mas tem um período do dia, que é o período da manhã. O nosso cérebro pela manhã está em planejamento. Vou dar um exemplo. Repara, é muito difícil você receber, não importa qual nicho, tá? Mas é difícil você receber um orçamento pela manhã. E você mandar um orçamento de manhã também é muito difícil. Se o orçamento que você viu pela manhã ou foi do dia anterior, ou algo parecido, ou de semanas atrás, mas no mesmo dia é muito mais difícil. Só que mandar orçamento pela manhã é bom. Uma proposta pela manhã é muito bom. Por quê? Então invalida, então não posso mandar de tarde, não posso mandar de noite. Não, aí que você tem que olhar para a regra número 1 da comunicação.
Regra número 1. Qual é o contexto? Se você não sabe qual é o contexto, você vai perder. Então, dentro dessa ação, você tem que pensar, peraí, se de manhã nosso cérebro está em processo de planejamento, quer fazer brainstorming? Não faça à tarde. Nós estamos à tarde no processo de resultado. Nosso cérebro está em execução, queremos executar, executar, executar. Aí você fala, vamos fazer um brainstorm, vamos chegar aqui, e aí, ideias, ideias. Repara quanto é difícil viajar na maionese no período da tarde. Reparem, não é por acaso. Eu não estou aqui colocando a estrutura da neurociência para pontuar detalhes e trazer todos os artigos que existem. Não, é só para olhar o comportamento humano. Olha para o seu dia a dia, olha para as pessoas que convivem, você vai perceber que isso tem um porquê. Por exemplo, domingo é conhecido naturalmente como o dia da família. De uma forma estruturada, dia da família. Para mim, o dia da família são todos os dias. E, muitas das vezes, a gente pega o dia da família e não coloca intencionalidade, palavra que o Thiago usou, não coloca intencionalidade para ser o dia da família. E a gente se perde aí. Então, qual que é o melhor, então, dia para se vender? Todos. De novo? Todos. Ô, equipe, todos os dias. Por quê? Só que você tem que entender qual é o contexto desses dias. Por exemplo, numa quarta e numa sexta, é muito legal ter mais diálogo, mais pertencimento. Colocar as narrativas que conecte com a pessoa. O PPE é ajuste de percepção, né? PPE é percepção, pertencimento e empoderamento. Percepção é por que eu devo te assistir, por que eu devo falar com você, por que eu devo te escutar, por que eu devo prestar atenção nisso. Por quê? Então, por exemplo, por que o título sempre é muito poderoso? Porque vamos se perguntar, por que uma headline, por que um título é tão importante numa comunicação? Porque ele é o porquê. Inconsciente. Então, assim, vamos lá. Como ajustar a percepção na mente de qualquer pessoa? Você repara, você vai falar, por que você está assistindo? Quero saber como ajustar a percepção na mente de qualquer pessoa. É só um exemplo. Então, o porquê é o que condiciona o PPE no ajuste da percepção. E o pertencimento? Pertencimento é quem ou o quê. Então, quem é você para estar falando sobre isso? Ou quem é esta pessoa? Por isso que muitas vezes a headline se perde do porquê, porque a pessoa que está falando, ela é tão famosa, ou tão importante, ou tão alguma coisa. Se nós pegássemos, por exemplo, sei lá, vamos supor, está vindo aqui nesse podcast uma grande celebrity, uma celebridade, sei lá, estamos chamando aqui, eu vou pegar um exemplo aqui só para mostrar. Estamos chamando o Silvio Santos. Precisa de headline? Não precisa, você só escreve Silvio Santos. Silvio Santos. Acabou. Então, esse é o quem. Na relação de pertencimento, quando ela é tão forte, você é a headline. Então, quanto menor tiver status e estruturas do pertencimento, maior tem que ser a sua headline de ajuste de percepção. Quanto mais forte for o seu pertencimento. Então, por isso, o que ganha no mercado hoje? Quanto mais Thiago Reis se posiciona no mercado e se torna notório, eu não falei autoridade, eu falei notório. Se torna notório de percepção, automaticamente vai diminuir cada vez mais a necessidade de eu criar uma headline tão poderosa. Então, isso faz com que eu contrate você para uma palestra, para um treinamento ou teus produtos, porque, querendo ou não, você vai vender, porque você se tornou uma headline. Olha como é simples. Então, quando eu chamo uma pessoa muito importante para falar, que nem, por exemplo, se a gente colocar aqui, se nós fôssemos estruturar a nossa headline, que nem a maioria das pessoas não me conhecem. Eu não sou uma pessoa de notoriedade, mas eu sou de notoriedade interna. No meio da galera, no meio dos maiores influencers hoje, até mesmo executivos, empresas, a maioria das pessoas, por Não, exemplo... até eu preciso contar como é que eu te conheci. Conclui que eu vou contar como é que eu te conheci. Então, nesse sentido, aí eu tenho nome. Aí eu tenho a minha credibilidade nesse sentido associada à minha notoriedade. Mas olha que interessante. Então, querendo ou não, aqui teria que ser mentor de grandes celebridades, de grandes líderes, de grandes executivos, de grandes empresas, que muita gente usa mecanismos de vendas e estratégias que aumentaram os seus lucros de uma forma realmente tangível, exuberante. Nós vamos trazer o homem por trás dos maiores líderes e também celebridades do Brasil. O que acontece? Agora, essa headline é interessante, porque quem é esse cara? Viu o pertencimento? Quem é? O que ele faz? E por último, é o empoderamento, é o como. Como eu executo isso? Tá bom, entendi o porquê, me chamou a atenção.
sei agora quem ou o que é sobre o assunto. Agora tá, beleza, gostei de tudo isso. Mas como eu coloco isso em prática no meu negócio e na minha vida? Se você continuar, eu te conto. Continua. Não, então, ó, alguns feitos do Voz. Né? Primeiro, vocês assistiram a minha entrevista com o Ike Batista, Uau. né? Quem estava por trás das perguntas pro Ike Batista? Primeiro, fui fazer reunião com o Voz, eu falei, não, quero entrevistar o Ike e tal. Durante a mentoria, o Ike é racional ou emocional? Aí eu, racional. Aí ele falou, não, o Ike é totalmente emocional. Aquela voz do trailer. Então você vai fazer essa pergunta, você vai conduzir dessa forma, vai conduzir dessa forma. Mas né, eu quero puxar dois ganchos. Primeiro assim, né? Tivemos uma virada muito grande, né? De 22 para 23, né? 23, não que 24 não esteja sendo incrível, Claro, né? claro. Tá sendo, 24 é o ano da revolução, né? Eu acredito que 24 é o maior. Só que quanto maior, mais desafios você tem. É só isso. Exatamente. Mas 23 a gente teve uma virada de chave, Legal. né? Thiago perdeu peso, Thiago mudou o dress code, a imersão saiu de dentro do estúdio da Growth para os principais hotéis de São Paulo. E que Fala aí, incrível. o que aconteceu em 2024, Léo? Qual foi a grande mudança assim, que você vê Thiago Reis posicionamento? A gente teve uma transição de posicionamento. A gente tinha um posicionamento que não transparecia o que a gente entregava. Online, né? Inclusive, na última imersão, eu tava olhando as stories, eu li tudo que a gente tava postando. Eu falei, cara, tá muito diferente, assim, em relação ao que a gente tava fazendo no ano anterior, né? Isso gera desejo. Bom, interessante. Gera um desejo de estar ali, de pertencer. Você vê. É tudo imagem, né? Você passa uma percepção diferente pra quem tá externo, né? Legal. E você vê isso no comentário da galera. Você vê a galera falando: caraca, vocês cresceram muito, vocês são uma referência. Então. E às vezes a gente, como a gente tá interno, né? Sim. Você não percebe tudo isso. Tipo, pô, isso foi de um ano pro outro. É muito recente, né? Cara, tem um. Pra quem tá ouvindo sobre imersão, quer saber sobre imersão, eu vou deixar um link na descrição desse episódio pra você aplicar e receber um diagnóstico gratuito. E se fizer sentido, você passar 3 dias com a gente revolucionando a tua máquina de vendas. Cara, tem um vídeo infantil, acho que eu já te falei dele, que eu não consigo assistir e não chorar. Mas não é chorar de escorrer uma lágrima, é chorar, tipo, aos prantos, tá? E você já viu esse? Que é o menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Já viu? Já, você passa no evento. E tem um momento, cara, que o menino fala assim, nossa, mas a gente ainda tá tão distante. Né? Aí não sei se é o cavalo ou se é a raposa, mas olha o quanto que você já caminhou. Né? Isso aí. Porra, é forte isso. Ah, né? eu adoro. Porque você olha e fala assim, caraca, mano, porra, olha o Zezinho, olha o fulaninho, onde é que eles já estão. E aí você esquece de comemorar as vitórias que você já teve. Exatamente. Né? Então assim, poxa, eu não tô indo onde eu quero, mas olha onde a gente chegou, mano. Não, é muito longe. Meu irmão, a gente fazia a imersão em coworking emprestado usando data show. Calça jeans e blusa da Growth desbotada, mano. Meu Deus. Era um final de semana inteiro pra fazer 50 mil, cara. E detalhe, 50 mil é dinheiro pra caramba. É dinheiro. Não é? Não, e era já quase impossível na época, inclusive. Você fala assim, pô, será que a gente consegue fazer 50 mil? Será? Essa evolução é um processo. Agora, como é que o meu caminho se cruzou com o do Voz, né? Eu tinha ido palestrar em Florianópolis, né, no Empreende Brasil. Você tava comigo nesse evento. Tava. Só que você foi embora mais cedo. Né? O Léo não é tão social. Não, o Léo ele sempre vai embora mais cedo. Só pra deixar claro. E aí era uma festa em uma das casas de festa do Lucas, que é o dono do Empreende Brasil. Sim. E aí parou um momento numa roda, eu, Karina, que inclusive hoje tá no High Growth, a Mari, a sócia dela, o Joaldo, irmão do Janguier, né? E o Guto Galamba, né? E aí, cara, eu e o Guto Galamba começamos a conversar. E o Guto Galamba, aquele jeito, né? Da porra, que sei lá o quê. Rapaz, agora eu vou te contar. O cara que mudou o meu posicionamento, que mudou a minha vida. Eu lembro dessa história. Né? Eu falei, cara, pô, quem não? E o Guto tava tipo assim, ele não tava do tamanho que ele tá agora, mas ele já tinha hypado, né? Sim. Já tava batendo 2.000 pessoas na live dele. Sim. Acho que ele ainda não tinha 1 milhão de seguidores, mas ele tava numa crescente muito boa. Aí ele, não, vou te compartilhar, não, vou mandar um áudio aqui pra ele agora. Ô, voz, sei lá o quê. Tô passando o seu contato, tá? Dá atenção pra esse rapaz, sei lá o quê. Aí me mandou o contato do voz. E aí, eu acho que isso devia ser uma sexta ou uma quinta,
Aí o final de semana, né? Esse era meio que o pré-evento. Aí teve o evento, palestramos, tivemos o nosso stand lá. Voltei pro Rio, mandei mensagem pra você. Isso. Aí a gente, puta, não falou. Aí na sexta-feira da outra semana, a gente foi fazer o nosso call, né? Nosso fatídico call. E aí o Voz virou pra mim, né? Não, tá, o que você quer? E, né, isso, cara, isso devia ser o quê? Início do ano, né? Sim, sim, Fevereiro, sim, sim. talvez março. Era bem nisso, era bem nisso. Aí eu falei, contei a história, o caramba. Nananana. Aí o Voz virou pra mim e falou assim: o ser humano tem 3 medos essenciais: medo da morte, medo da. Medo de ser picado por cobra e medo mais de alguns outros medos, mas... Medo da. Não, acho que você falou medo da morte, medo da rejeição. Não. É medo da... Aí eu falei, não, falei que esse é o que tava no inconsciente que as pessoas ficam falando. Mas os 3 medos de verdade eram medo da rejeição, Aham. medo de vender ou de negociar e medo do sucesso. Aí não, aí você parou, Ah, é. mudou de assunto e tal, É e aí verdade. deixou o looping aberto. É verdade, é verdade. Aí eu- Ô, mania. Aí eu não sei se foi o TDAH ou se foi estratégico. Não, é. Aí eu. Cara, e o terceiro medo? Aí você falou medo do sucesso. Aí eu me emocionei. É. É. E eu falei assim, e o terceiro, ele é muito importante pra você. Aí, beleza, e cortei, caí fora. Vamos falar de outra coisa. Aí falou que você perguntou, cara, qual é o terceiro? Aí eu falei assim, é que eu trabalho com muita gente com TDAH, então eu já tenho que trabalhar. E aí ele se falou, eu falei assim, cara, e era o seu, nesse sentido. Medo do sucesso é um... E eu até compartilhei o meu também, né? Todos nós temos esses 3 medos, Thiago. Todos nós, De onde viu, que vem Léo? esses 3 medos? Explica um pouco eles pra galera que tá ouvindo. Na verdade, de forma muito resumida, todos nós naturalmente temos um medo da rejeição por algum motivo. Todos nós. A diferença é a intensidade dele e o impacto que ele tem em nossas vidas. O que nos trava, o que nos leva para tal lugar. Depois nós temos o medo de vender. E não estou falando de vender o produto dos outros. É de se vender, vender sua própria ideia, de falar do que você pensa, vender o que você acredita nesse aspecto. Porque a gente assume uma responsabilidade. Vender o produto dos outros, eu conheço muitos vendedores muito bons. Mas pede para ele se vender. Você vai ver que existe um conflito. Ele começa a vender mais os títulos dele do que ele. É interessante isso. E depois temos o medo do sucesso. Eu gosto sempre de focar no medo do sucesso, porque ele é o que menos falam. Medo da rejeição é comum. Todo mundo entende isso claramente. Quem está assistindo sabe medo da rejeição. Você teve esse medo da rejeição de algum momento, de alguma forma. Medo de vender, você já teve algum medo de negociar, ir para uma negociação, ou de vender uma ideia ou serviço? Por mais que você já esteja acostumado, porque tem negociações que têm um impacto monstruoso no jogo. E depois, mas o medo do sucesso, ele é muito simplório, mas ao mesmo tempo gigantesco. Quer ver um exemplo da relação do medo do sucesso associado a isso? Tá bom. E se todos nós ficássemos aqui muito bilionários? O que mudaria em nossas vidas? Por exemplo, no meu caso, tá, eu fiquei pensando, se eu me tornar uma pessoa muito notória, muito conhecida e com muitos bilhões, não é a mesma segurança. Eu não vou poder andar do mesmo jeito, nos mesmos lugares. Eu tenho minhas filhas, mas eu não posso pensar só na minha família. Eu tenho que pensar, assim, na minha família, que eu chamo de parentes, né? Que é associado. Então, assim, eu vou ter que pensar nas minhas irmãs, na minha mãe, vou ter que pensar em toda a minha família, que de alguma forma pode usar essas estruturas. Então, tem que cercar tudo isso. Então, às vezes, o medo do sucesso tem essa associação, mas ele pode ter outras associações, que é o seguinte: se manter no topo. Uma vez, brincadeiras à parte, mas é verdade, uma vez que você comeu uma comida muito boa, dormiu numa boa cama, Paladar não retrocede. não retrocede. Cara, é complexo. A gente já conversou isso, inclusive, do próprio Eike Batista, né, nessa relação, né, de como que é aqui, aqui e aqui. De você descer, subir, é muito complexo. Por isso que a mentalidade do indivíduo tem que ser muito boa. É ela que, ó, a ambição mantém essa estrutura, inclusive. Essa sanidade emocional. E a gente precisa compreendê-la. Então, desde esses 3, como que a gente lidar? É respeitando o processo deles. Sabe por que muita gente volta pro buraco? Por incrível que pareça? Porque é fácil. Porque você saiu de lá um dia. Então, é o único lugar que você tem confiança que você vai conseguir. Aí você não percebe, você começa a sabotar o seu sucesso. Você começa a sabotar as suas vitórias. Sabotar, 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 sabotar. Por quê? Porque eu vou voltar pro buraco. Quando eu volto pro buraco, eu consigo ascender. E a gente tem um processo muito, muito bobo, mas é verdade. Quando eu subo num palco, pô, é o mentor de comunicação assertiva da galera, estrategista de comunicação. Você pensa o quê?
estão colocando um 100x de expectativa na minha apresentação. Então, o meu erro não é mais qualquer erro, é um grande erro. E aí a gente começa a olhar. A gente tem essas estruturas e isso vai potencializando. Os níveis vão potencializando. Então, querendo ou não, muitas vezes a gente pensa o seguinte, tá, beleza, você é esse cara. E aí, um erro meu agora não é mais qualquer erro. Uma vontade, uma desistência não é mais qualquer desistência. Às vezes, quando você está sozinho, quando você é o eu empresa, por exemplo, você fala, cara, não vou seguir mais esse caminho, vou mudar, beleza. Mas quando você tem, tipo, 150 funcionários e que você tem acordos atrelados a tudo isso, como que você faz? E agora? Não quero mais ir por esse caminho. Não é tão simples mais. Cara, tem um cara nos Estados Unidos, que até tinha um documentário dele, Netflix tirou, eu tô tentando acessar, mas eu não consegui ainda, mas muita gente me contou que o nome do documentário em português era Eu Sou o Caminho, né? Sim. Sabe quem é esse cara? Sim. Ele era tipo assim, as pessoas falavam que ele era o próximo Tony Robbins, é um cara de palco, de palestra, fazendo muito sucesso, só que ele decidiu, cara, fazer uma imersão lá, um experimento usando aquela tenda de brasa, né, de fumaça, que é uma tenda que você coloca, as pessoas estão lá dentro respirando, e isso faz a pessoa mudar o estado de consciência dela e ela vai ter uma experiência lá. Só que por algum erro no momento que eles fizeram a tenda, ficou monóxido de carbono dentro da tenda. E aí, monóxido de carbono te sufoca sem você perceber, né? Porque você respira como se fosse. Você não percebe, não. Aí você já tá no final. E aí né? você, pum, foi. E aí, cara, algumas pessoas morreram, o cara terminou preso. Eu acho que esse é o medo, entendeu? De você subestimar a complexidade, você se achar demais, de você, É mais ou menos isso. né? Assim, quando eu me preocupo, e eu acho que todo mundo tem um pouco Todo desse mundo. medo, né? De ser quem a gente não quer ser, né? E quando você começa a ter sucesso, quando você começa a ter poder, quando você começa a ter resultado, tem um caminho natural que a vaidade vai te invadindo, né? Eu tava na imersão esse final de semana, aí uma das meninas da staff virou pra mim e falou assim, Thiago, eu queria te dar parabéns. Eu falei, por quê? Olha, não pelo que você tá fazendo no palco, mas pelo que você tá fazendo aqui atrás. Legal. Toda a equipe de som gosta de você. Toda a equipe de iluminação. Os meninos são seus fãs. E eu já participei de muito backstage, tá? De pessoas muito grandes. E chegar aqui, cumprimentar todo mundo, fazer como você tá fazendo agora, poucas pessoas fazem. E sabe qual a parte mais interessante? É que muitas pessoas na frente da câmera são muito simpáticas, gentis, amáveis, sei lá, muito acessíveis. Eu não falei disponíveis, acessíveis na frente da câmera. Mas a verdade, elas só são disponíveis na vida real, porque elas não são acessíveis. E você tem uma coisa que eu vou falar publicamente, que é uma coisa assim, muita gente que assiste o Thiago pode ter uma percepção do Thiago ser um marrento, né? De ter essa coisa tão... Todo mundo acha que eu sou bravo, né, cara? É bravo, marrento, o que mais? Me ajuda, Léo. Só não pode falar as coisas que são, tá? Só o que não... Não, mas assim... Não, aí pensa que, tipo assim, metido, né? Tipo, arrogante, essa parada toda. Existe uma coisa que é real, tá, gente? E é fato. Eu sempre tenho muito isso. Eu gosto de conhecer as pessoas pela essência dela, por quem elas são. E toda vez que eu estou em um lugar, eu falo do Thiago do jeito que eu conheço e do jeito que eu sei quem é. Eu falo, cara, o Thiago é uma pessoa sensível, é uma pessoa, tipo, de bom coração e que tem uma ambição muito clara e de conquistar realmente resultados. Dinheiro é um trono para levar a outras coisas. Não para dinheiro, para ser um ganancioso e tô nem aí para os outros. Óbvio que aí entra, por exemplo, para quem não tem TDAH, gente, a gente não entende um pouco disso. Mas o TDAH realmente, ele faz com que você não perceba certas situações. Por exemplo, às vezes eu tive que trabalhar muito isso, a dislexia ou qualquer outra situação, ou foco. Às vezes passa uma pessoa, cara, você não olha, você não vê. Já aconteceu comigo. E eu sou o cara mais atencioso que eu conheço nesse sentido, tá? Eu sou muito, porque eu tenho medo da rejeição. Outra coisa que eu tenho uma necessidade gigantesca, inconsciente e consciente de agradar. Então, querendo ou não, eu sei quem eu sou. Eu faço terapia, eu estudo, mesmo estudando tudo isso. Mas eu preciso também. O ponto que eu quero chegar é, as pessoas não entendem e não separam algumas situações. Então, quando alguém vê, eu conheço pessoas que são super legais na câmera, mas que nos bastidores são pessoas muito ruins. Tô sendo sincero. Eu conheço muitos. Entendeu? E fica aparecendo. E aí, muitas vezes, vai lá e defende. Nossa, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é incrível, na internet. Mas não conhece a realidade. Em contrapartida, tem algumas pessoas que parecem ser muito mais duras, muito mais, tipo, bravas ou até mesmo diretas e até às vezes arrogante mesmo. E aí eu confesso pra você,
que na vida real não é bem assim. E a gente tem que olhar pra isso e perceber essas estruturas Não, e narrativas. eu acho que eu passo essa mensagem, né? Mas é que tá o negócio. Ultimamente você vem, desde quando você começa a se expor, os seus vídeos, eles têm um foco. E a galera começou a entender. O Thiago tá aqui para poder realmente bater nessa situação. A gente confunde as coisas. A gente pensa que nem, vamos lá. Você sabe que eu treino vários atores e atrizes, né? Então, eu tava aqui, nesse momento, eu tava, por exemplo, com uma pessoa que é muito conhecida e muita gente tem uma percepção dela e eu conheço quem ela é. E é diferente. Tô dando exemplos assim, pega qualquer ator, qualquer atriz. Às vezes a pessoa, o público, pega raiva do personagem desse indivíduo. Né? Mas num nível, E cara. atrela a pessoa. E atrela a pessoa. Entende? Tem gente que faz, por exemplo, tem vários atores que contam, né? Porque fez um personagem muito ruim, um personagem muito, assim, realmente complexo. E a pessoa pega e toma aquilo como aquela é a pessoa. Ele é assim ou ela é assim. E a gente não entende. Aí fala assim, pô, então você tá me falando que essa galera que faz cursos, ou que fala de vídeos, ou que faz imersões, ou que faz venda, são personagens? Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Você que tá me assistindo agora, você tem 12 estruturas comunicacionais de personagens. Naturais. Naturais. O jeito que você fala com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com sua filha, com uma outra pessoa, com um desconhecido, não é o mesmo para cada um. E a gente não tem que ser monotônico nessa relação. A gente tem que ter essa interação. E é isso que faz todo o jogo mudar. É se adaptar dentro do contexto a qual a gente sabe para onde estamos indo. Respeitando o indivíduo, sendo gentil com esse indivíduo, amoroso e ter uma consciência do motivo pelo qual você está. Que não é usar ninguém como trampolim, no sentido ruim, ou até mesmo como escada. Muita gente não sabe, mas eu gosto de deixar sempre claro isso. Sabe o que é uma pessoa? Sabe como diferir uma pessoa humilde? Sabe como identificar uma pessoa humilde? Você tem que saber qual é não humilde. O que é não ser humilde? Não ser humilde é você literalmente ter como princípio humilhar alguém. Se você humilha alguém, você não é humilde. Tá bom? A humildade, ela tem esse traço de você não humilhar. Sabe qual é o detalhe? Tem gente que fala assim, cara, então eu sou humilde, porque eu não sou de humilhar ninguém. Não, e tá certo, algumas são mesmo. Mas aí tem que ver um ponto. Olha que interessante. Eu conheço muita gente que fala que é humilde e a gente Zero. sabe que não é zero mesmo. Mas sabemos que tem pessoas que tratam muito bem o outro. Eu vou me citar agora como exemplo. Eu sempre tratei muito bem as pessoas. E sempre fui humilde de verdade com os outros. E sempre respeitar os outros. Nunca humilhar as pessoas. Mas eu não percebia um detalhe. É que eu me humilhava. E quando você se humilha, você também não é humilde. A gente tem que ser humilde nessa estrutura toda. Nas nossas mentorias, teve um dos deveres de casa que você me deu, que eu levei até um certo tempo para fazer, mas que eu fiz tem algum tempinho, e assistir o documentário do Quincy Jones. Ah, maravilhoso. Quincy. E tem um momento, né, que... Cara, esse documentário, provavelmente ele foi gravado durante muito tempo. Sim. Porque começa no aniversário dele, acho que de 81 anos. E aí, tipo, você sabe quem é Quincy Jones? Não. Ninguém Não, sabe, né? nem um Cara, pouco. Só que ele tá por trás de todo mundo. Mas conta a história aí. Não, assim, começa o documentário, aí a festa de aniversário dele, acho que de 80 ou de 81 anos. 81 anos. Tá o Bonovox cantando no palco, né? O Snoop Dogg sentado de um lado, a Katy Perry do outro. Fala assim, cara, mano, como é que alguém consegue reunir essas pessoas Não. na sua festa de aniversário, né? E a filha dele meio que vai filmando e começa a fazer algumas perguntas pra ele, né? E ela pergunta assim, cara, Quincy Jones é o cara por trás do álbum do Thriller, do Michael Jackson. Michael Ou seja, Jackson. o álbum mais vendido da Não. história da humanidade. E eu vou falar que ele tá por trás do Michael, na minha opinião. Do Michael. Do Michael Jackson. Ele Ou foi, seja, ele foi o cara de harmonia do Frank Sinatra. Foi ele que fez o maluco do pedaço do Will Smith. Não, ele fez muita coisa. Cara, assim... Todo mundo respeita ele. We Are The World. Foi ele que produziu. Vamos parar, sabe? Você viu que agora tem um doc falando sobre a música. Eu tô assistindo, We Are não The World. terminei ainda. Tem uma parte que é interessante, que pra reunir todas aquelas celebridades, de Cyndi Lauper, a Michael Jackson, a Lionel Richie e por aí vai, cara, foi por conta dele. As pessoas viajaram pra lugar... Você tem noção que é reunir todo mundo no mesmo lugar, cara, no mesmo lugar. E aí acontece o seguinte, essa é a parte interessante. Quando diz assim, a carta não tinha endereço, porque não podia divulgar. Eles tinham medo de vazar e os fãs ficarem na porta Exato. e acabou. Não tinha endereço, não tinha horário. Só tinha uma coisa importante pra todo mundo decidir ir. Era Quincy Jones. Sente só o peso. E aí, a filha dele pergunta pro Quincy Jones assim, pai, como é que você lida, né,
com o sucesso, né? Sim. E aí ele fala... Primeiro que eu tô... Cara, ele com 81 anos. Eu tô longe de conquistar tudo que eu gostaria. Isso é bom, cara. É muito bom. E segundo, que a arrogância, no final, é insegurança. É isso aí. Arrogância no final é insegurança. E nós vamos ser ignorantes e arrogantes e babacas às vezes. Só não pode ser, na verdade, O tempo todo. o tempo todo. Não pode ser uma regra, né? Tem que ser uma exceção. Uma exceção. Aconteceu. E uma coisa que me impactou muito, cara, nesse documentário do Queens, primeiro que, assim, velho, é surreal o sucesso dele. Não, eu É surreal, assim. Não, cara, ele ganhou 27 Grammys, Não, ganhou Oscar, Púrpura, a cor mais bonita. ele é Cara, tipo assim, do filme com Steven Spielberg, tudo. Parece que ele tem 1000 vidas, né? parece. E- E todas as áreas ele perpetua. Ele consegue ter know-how. Todas e as áreas. Assim, ele começou tocando trompete, aí foi pro piano, aí foi Exato. pra melodia, aí foi pra orquestra sinfônica, aí foi pro pop, aí foi pro cinema, aí foi pra música, aí foi pra série. Cara, coisa de maluco, Não, ele é incrível. né? E aí tem duas coisas que acontecem, né? Tem um determinado... Isso me impactou muito. Tem um determinado momento que ele percebe, e aí, puta, não dá pra você entender muito bem como, porque o documentário não explora isso, mas que ele tinha mais pra evoluir em relação à melodia. Ele Isso. para tudo que ele tá fazendo e vai pra Europa Estudando lá. estudar orquestra sinfônica com, tipo assim, a Papa, a mulher mais braba da época, e ele vai estudar partitura e sinfonia na Europa. Então você vê assim como é que o cara Ele já era enorme. já era gigante. Ele Já grande. tinha lançado o Michael Jackson. Não, ele já era outro nível. E mesmo assim o cara continua buscando a evolução, né? E aí no final a repórter pergunta pra ele assim, né? A última cena do documentário é: tem alguma coisa que você não conseguiu fazer? E qual foi a resposta? Casar. Ele teve, sei lá, 8 casamentos. Ele tem 7 filhos, 8 casamentos. cara. Mas então, a história do Quincy, eu sempre indico ela nas minhas aulas. Tem coisas que quem faz aula comigo são 3. Ó, vocês não fez aula comigo, mas eu vou citar 3 filmes, 3 estruturas que tem que assistir. Primeira, você citou O Menino, A Topeira, A Raposa e o Cavalo. Nossa, mas vai com um lenço do lado. Esse aqui é legal que você pode assistir com Tem no criança. Apple TV. Tem na Apple TV, você pode assistir com criança. Esse é o primeiro que eu indico. É lindo demais. Eu essa digo esse história. filme, essa série pra todo. Esse filme é um curta, tá? De E é 28 metáfora pura, né? O tempo Só todo. metáfora, né? Tem uma parte que eu gosto muito, que é uma das que mais me impacta, porque eu tenho dificuldade de pedir ajuda. Nossa, sempre tive. esse pedaço. Aí ele pergunta pro menino, fala assim pro cavalo: qual foi a coisa mais corajosa que você já fez? Você já ouviu. Que você, não, que ele fala que você já fez, é de fazer. Já fez, é. Que você já fez. Ele pedir ajuda. Pois pedir ajuda não é tipo desistir, é o contrário. É se recusar a desistir. Só que o time da Não. fala é, porra... É que assim, é que tem uma velho. construção. É. Tem toda uma construção. Outro filme que eu indico pra todo mundo assistir, esse daqui tá mais escondidinho, tá no Netflix. É um filme que é sobre estratégia, comportamento humano e como as pessoas são. No sentido de personalidades e o desenrolar. Primeiro que é take one, né? One take. Tipo, uma única câmera, um único cenário. Você fica 1 hora ali vidrado, que é 7 anos. 7 anos é muito bom. E o outro, Qual que é os 7 anos? 7 anos que tem o intermediador, tem os 4 que A tão- negociação a do... da negociação. Cara, Aquele é... cara, esse filme é brilhante, cara. E você E pira. detalhe, realmente, você... Foi você que mandou eu ver. Foi, claro. Cara, a história é o seguinte, é um filme, não sei se é na Argentina. É, na Espanha. Tipo, são sócios, 4 sócios, e eles fizeram alguma coisa de errado com o imposto de renda, ou com o governo. Né? E aí, cara, eles se ligam, se trancam e falam assim, olha, pegaram a gente. Segunda-feira eles estão vindo aqui. Eu tenho informação privilegiada, isso deve ser um domingo, né? No domingo. Eu tenho informação privilegiada. Vamos... Ou a gente vai ser preso, todo mundo, e a empresa vai pro buraco, ou um de nós assume a responsabilidade Ei, e os outros 3 ficam soltos. Vocês vão me reconhecer lá nesse filme. Você me reconhece. Eu entro. Aí chega um momento que eles não evoluem, eles falam assim, precisamos de um intermediador. Precisamos de alguém. É 7 anos, porque seria 7 anos de pena, né? De pena.
Precisamos de alguém para intermediar e negociar. Aí contrata um cara que é É. um personagem Nossa, ele é incrível. maravilhoso. E a parte interessante é que é a seguinte, você pensa que a narrativa já está construída e está básico, mas aí você começa a revelar o interior de cada E um, o passado. o passado de cada um. E aí você começa a entender que o que leva àquela estrutura é o nível comportamental. E a estrutura comportamental Cara, acho é que eu vou que assistir gera. de novo. Não, aquilo é Você fabuloso. assistiu mais uma vez? Eu assisti muitas vezes. Sério? Muitas vezes. Ó, para criar o PPE, uma das minhas inspirações do PPE, há muitos anos atrás, foi um filme mais antigo. E um livro chamado Adams o Óbvio. Passei também o Adams o Não Óbvio, terminei né? de ler. Esse É, eu vou- tá é no Kindle. maravilhoso. Adams o Óbvio é um livro de 1916. E aí também as estruturas... Mas teve um que me inspirou a desenhar o modelo estrutural, que é um desafio. Eu falei, cara, como que eu faço o que acontece em Inception, A Origem, sabe, do Leonardo DiCaprio? Como que eu faço aquilo virar real? De um jeito que eu não preciso nem de Implantar máquina. uma ideia. Como plantar uma ideia. E aí eu comecei a colocar esse processo, você me perguntou como foi o PPE, foi isso. E eu comecei a construir toda uma estrutura e narrativa de como plantar uma ideia no cérebro de forma muito positiva. Tem uma aula minha que é muito complexa, essa aula tem que fazer, que é o seguinte, chama o poder da manipulação. Existe uma única palavra que manipula todos nós. Eu tô falando sério. Toda a economia do mundo é regido por causa desta palavra. Todo relacionamento é regido por conta dessa única palavra. Uma palavra é a única palavra. Eu tenho um sério probleminha, que é o seguinte: quando eu quero uma palavra, eu vou estudar. Então, por exemplo, de 2.800 palavras, essa foi a única que encaixou para tudo. É muito louco. Então, não é uma coisa. Lembra-se que é o seguinte: quando eu tenho medo de rejeição e quero agradar, eu sempre vou pesquisar tudo, porque tudo que eu falar eu tenho que ter muita certeza do que eu estou falando, para que eu comunique. Então, por isso o estudo me baseia. Por isso que tem a lance da sabedoria. Mas o ponto é, são 3. O menino, a topeira, raposo e o cavalo, 7 anos. E o último, alguém sabe? E não é o Inception, não. Nem o Quincy? Quincy Jones. Quincy Jones. Junta os 3 agora. Aí você vai entender. E é engraçado, assim, né, cara, que o Voz, ele tem uma coisa na mentoria dele. Não sei se você já ouviu isso, mas eu tô sempre na dúvida, cara, se você é um gênio ou se você é um charlatão. Olha, eu gosto de ser o charlatão gênio. Porque sabe aquela coisa de mãe que fala assim, pô, leva o guarda-chuva. Pô, mãe, tá um sol, leva o guarda-chuva, né? Não tem uma nuvem no céu. Você fala assim, cara, como é que minha mãe consegue detectar que vai chover? Né? Aí você leva e chove, então você não leva e xinga, né? Mais ou menos isso. Não, Mas assim, porque o Voz, ele tem uma coisa, primeiro que ele não te fala o que você quer ouvir. Isso é um né? fato. Ele fala o que você precisa ouvir. Né? E ele tá o tempo inteiro ajustando ali. Que é igual aquela coisa assim, tipo, você não tá preparado para esse exercício ainda. Você precisa fazer esse aqui, que é o básico, para depois chegar nesse. Tem isso. E tem uma correlação. Cara, tem 2 coisas assim que me impressionaram. Primeiro foi um evento que eu palestrei. Nossa. Aí teve uma polêmicazinha nesse evento por causa de um anão. Né? Quem me conhece vai saber qual foi. E aí eu mandei a mensagem para ele interpretar. Ele veio com uma interpretação que parecia mãe de Ná, cara. Assim, ó, alguém reclamou e brigou, e aqui ele tá chateado por causa disso, e sei lá o quê. É. E era exatamente aquilo. Né? Então essa foi a primeira. Então isso, assim, e aí mostrou que ele não é charlatão, que ele é um gênio. E a segunda foi uma vez que eu voltei do Elo 2, que eu voltei completamente sem voz, e eu tava com a corda vocal machucada pro lado de cá. Cara, sei lá, em 20 segundos de... E eu tava fazendo muito exercício aqui pra esse lado pra tentar desobstruir, porque eu ia palestrar em um evento grande na Bahia. E eu tava fazendo muito exercício aqui que a Bia, que é uma fonoaudióloga que fez junto comigo o Elo, tinha me passado pra liberar, pra minha voz funcionar. Ele falou, aí, cara, você realmente tá... A voz tá ruim pro lado direito, né? Cara, como é que ele pegou esse negócio, cara? É porque eu não trabalhei muito tempo fazendo isso, né? Mas assim, é legal isso. Eu brinco, por que você viu o que eu acabei de fazer? Ele falou assim, charlatão ou gênio? Eu falei, pode ser, eu gosto de chamar, pode ser charlatão ou gênio. Por quê? Por causa do inconsciente coletivo. Né? A gente quebra também uma linha de expectativa, da ruptura. Tá aí um outro filme legal, uma série. Essa série é complexa, ela é lenta, mas poderosa. Chama Ruptura. Muito doido. Eu não consegui terminar de ver ela ainda Cara, não, ela é cara. muito Mas lenta, é muito louca. mas ela é louca. Muito Aquilo ali faz a gente pensar um pouco sobre
o porquê a gente tá fazendo o que Cara, tá fazendo. Matéria Escura, tu assistiu? Assisti. Toda? Assisti. Eu tô na metade. Genial também, né, cara? Eu sou cinéfilo, né? Então, e assim, eu faço anotações das coisas pra explicar o porquê que aquilo ocorre. Então, cara, Matéria... Termina de falar de Ruptura, vai que eu Não, falo. maravilha. Tem que botar na descrição muita série livre Não. aqui pra, Se eu falar pra galera todas, assistir. eu te mostro, tipo, o porquê de cada uma que você deve assistir. Tem várias. Porque, que nem você falou agora, não é uma questão de adivinhar. Sabe qual é o meu maior talento, sendo muito honesto pra você? Ler e extrair as informações. Eu sou bom nisso. Eu já percebi. Eu sou bom. Então, assim, eu tô falando com você, eu consigo prestar. Eu tô tão prestando atenção em você, eu tô tão focado em você, que eu vou extrair muito fácil. Qual que é o nosso problema? Por que a gente perde reuniões, negociações, situações, relacionamentos? É porque a gente está sempre... Quer ver um exemplo? Sabe quando tá aquela situação na dinâmica, que aí é a sua vez que vai falar, mas aí tem umas 4, 5, 6 pessoas, você para de prestar atenção no que o outro tá falando para você... O que você vai falar. E você fica buscando o que você vai falar. Sendo que se você tivesse prestado atenção em cada um dizendo, você teria a sua formação estrutural comunicacional daquela ação. Entendeu? Porque eu conseguiria somar o que ele disse com o que ele disse e iria vir muito mais insights do que eu ficar construindo a minha própria versão, né, do que eu quero falar. É muito simples. Então, prestar atenção é a regra. Por exemplo, estou prestando atenção. Então, eu ouço o jeito que ele está falando, ouço o jeito que você está falando. Aqui na recepção, quando eu cheguei, eu consigo prestar atenção em cada um. Por exemplo, a gente teve uma pessoa que a gente se encontrou logo há pouco. Quer dizer, se você perceber, o meu corpo, eu nem penso mais. O meu corpo, minha voz, a minha estrutura, fez toda a estrutura rapport na hora. É imediato. Não foi? Você pode perceber. O que aconteceu no final? Estávamos rindo juntos e estávamos com a mesma narrativa e com a mesma pontuação final. Entende? Esse é o lance. É muito rápido. Por quê? Porque eu me importo genuinamente com a pessoa. Quando a pessoa... Qual é o segredo da comunicação? Qual é o segredo do network? Qual é o segredo? Eu falo, se importar genuinamente com o indivíduo. Porque não tem nada mais poderoso nesse mundo do que prestar atenção no que o outro está querendo e por que está dizendo. Aquilo ali é uma informação absurda. Todo mundo, se você chegar em qualquer aluno meu, ou pessoas que tiveram momentos comigo, situações comigo, você pode perguntar para todos. A sensação que eles têm é, cara, ele faz parte da minha história. Todos têm isso. Por que tem isso? Porque, de fato, eu me importei com a sua história. Você é um exemplo, você sabe disso. Quantas vezes eu mesmo peguei e te mandei mensagem e falei, cara, tô preocupado com você. Vamos falar? Mesmo depois de já ter concluído o nosso processo, quantas vezes a gente não fez call, aula e tal. Porque, cara, é que não é dinheiro somente. Dinheiro é importante. Eu ganho muito bem, por sinal. Eu vou cobrar mais ainda, cada vez mais. Mas o ponto é que a gente só precisa colocar assertividade nesse cenário. Só isso, Thiago. Só isso, Léo. Se importar genuinamente. Porque o restante vai acontecer. As pessoas vão... Que nem o Guto. O que eu paguei pro Guto pra falar de mim pra você? Entendeu? Nada. Mas ele foi transformado. Ele teve resultado. Tanto estrutural quanto financeiro. Esse é o jogo. Ele manda mensagem pra mim, até ele posta, ele faz... É que o Guto é o Guto, né? Mas ele posta nos stories dele, tipo, ele manda... Ó, que eu mandei pro Ricardo almoçar hoje. Tipo, ele fala isso, né? Ele brinca com essas coisas, tipo, ele fala, pô... Ele conta pras pessoas. Cara, eu tava vendendo aqui, tem um áudio dele que ele mandou pra mim, ele fala assim, tava aqui vendendo que dava 5 mil por dia, cara. Eu apliquei aquilo, cara. Eu apliquei aquilo. Deu 35 mil por dia. Assim. Por quê? Porque quando a gente entende que o que eu tô ensinando é retórica, 70% de uma comunicação tem que ser retórico. 30% oratória. Se você for inteligente, a comunicação for muito mais estratégica, e você saber por quê e ter paciência. 2 regras de bilionários e bilionárias, só 2, que eles têm em comum. Eu tenho 4 alunos bilionários, e aí tem outros conhecidos bilionários. E eu queria saber qual que é o segredo dos bilionários. E esse segredo é muito simples. Segredo número 1. Bem simples. Paciência. Cara, pode pegar. Bilionário que é bilionário de verdade. Ah, cara, mas aquela pessoa não é bilionária, mas ela tem muita paciência nessa hora de negociação. Então ela vai ser bilionária. Porque o que transformou esses caras em bilionário foi justamente essa paciência negociatória. Eu não estou falando de ser prático, não é disso. Eu estou falando o seguinte, por exemplo, nós temos aqui uma negociação. Aí eu tô tão ansioso. Gente, todo mundo sabe disso. A gente reconhece na cara quando a pessoa tá assim, ó, com a corda no pescoço. A oferta, tá? Então é o seguinte, ó, eu te dou isso.
Você não quer? Chega para um bilionário e tenta negociar com ele desse jeito. Você não vai conseguir. Por isso que demora um pouco mais para se fechar o contrato, para se fechar o processo. Porque ele tem paciência. Não é só porque ele tem dinheiro. Porque essa é uma estrutura comunicacional. Segunda regra de um bilionário: tomar apenas 3 decisões por dia. Ou menos, ou próximo a isso. Tem estudos mostrando que aí tem um equívoco, que não são decisões. Nós temos uma média de 35 mil escolhas por dia. Nós tomamos 35 mil escolhas. E as pessoas confundem com 35 mil decisões. Se você vai escolher uma roupa no seu guarda-roupa, não deve ser uma decisão, deve ser só uma escolha. A decisão é anterior a isso. Marquei uma reunião. Por exemplo, a roupa que eu decidi, que inclusive estamos muito parecidos, no mesmo tom. Eu falei, eu quero elegante nesse rapport total. Aí, o que acontece? Querendo ou não, ela não foi decidida hoje. Essa aqui foi decidida quando eu saí da minha casa na quinta-feira, querido. Esse é o detalhe. Então, eu tenho que saber o que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou palestrar agora num evento, daqui uma semana e meia, a roupa que eu vou usar já está definida. Simples assim. Eu estava numa call, é um treinamento para uma empresa de marketing bem conhecida no Brasil, eles são gigantes no Brasil. E aí, de repente, eu cheguei e falei assim, vamos fazer estrategicamente. Agora, quem sabe vai saber do que se trata. Eu cheguei e coloquei o quê? Um paletó azul. Eu sei que eles não usam azul. Azul lá é concorrência. E aí, de repente, todo mundo lá ficou quietinho e tal. Aí eu falei, vocês gostaram do meu paletó azul? Tô combinando, coloquei até uma luz da mesma cor da empresa. Eles, azul não sei o quê. Eu falei, calma, peraí. Aí eu fui lá e coloquei o outro para mostrar na cor da empresa praticamente. Entendeu? Quer dizer, eu tive a atenção deles. E aquilo foi uma coisa preparada. Quebra de padrão. Quebra de padrão. Eu não vou sair do cérebro deles tão cedo. Entendem? Eu sei exatamente da qual empresa você está falando. E aí, esse é o jogo que você tem. E eu queria fazer isso porque eles vendem estratégia de marketing. Eles vendem esses ajustes. Então, eu estava falando assim, então, melhor do que só te contar, deixa eu te mostrar. Então, tem muito isso. Agora, só um gancho nisso. Ontem eu fui almoçar com um amigo, né? Inclusive, acho que foi o casamento mais caro que eu já vi na minha vida. Foi um casamento no Copacabana Palace, no salão principal. E não um cantor sertanejo, 2 cantores sertanejos. Eu sei de quem você está falando. Eu sei com quem que você está. E eu não postei história, não postei nada, né? E aí a gente combinou de almoçar. Chegou ele com 2 seguranças, né? E aí os 2 seguranças sentam numa mesa distante, mas com ângulo de visão. E exatamente o que você falou sobre tomar decisão, né? Ele me procurou tem assim, uns 15 dias e falou assim, Thiago, tô querendo começar a produzir conteúdo, tô aqui com uma estratégia, será que a gente pode almoçar? Né? E aí eu falei, cara, expliquei um pouco do que a gente faz, de como é que a gente fez, eu falei sobre a curva de aprendizado, falei sobre as pessoas, inclusive uma das pessoas que eu preciso conectar é você. Expliquei o todo, né, da estratégia, e ele falou assim, e eu falei, cara, mas e aí, o que você quer? Ele falou, cara, primeiro, eu tô conversando com todo mundo. Não vou fazer nada. Ou seja, tipo, zero, não tomando decisão e zero pressa. Mas quando toma uma decisão, aí é pra valer. Depois que eu conversar com todo mundo, eu vou consolidar tudo e vou decidir. Assim, caraca, mano. E é isso. E regra, não tomar não decidir muitas coisas, cara. Regra, não decida muita coisa. Por dia, você decidir 2 a 3 coisas, funcionam. O restante é escolha. E olhar para sua agenda, na minha agenda, por exemplo, ela tem chamada 3 revisões diárias. Uma de manhã, uma tarde e uma noite. E essas revisões diárias, elas não são pro dia. Ela sempre é mais ou menos 3 a 5 dias depois. Então, eu sempre consigo enxergar um panorama maior dos meus contextos. Então, eu tenho muito mais paciência. Eu tenho muito... E detalhe, é muito mais fácil eu ajustar a percepção. Tudo que é baixo preço, eu sempre brinco isso. Quando é varejo, você pode ver que na locução, por exemplo, tudo que é varejo é rápido. Já perceberam? Aproveite, não perca tempo. Aproveite. Imagina. Ó, não perca tempo. Agora você pode ter esse conjunto maravilhoso por 1.499.000. E ainda você leva uma gargantilha por mais 790.000. Eu não falei o nome da empresa, mas só para você ter uma ideia. Aí, outra coisa também, quando eu quero fazer luxo, quando eu quero fazer alto ticket, vocês já repararam que o tom nunca é gritando? Nunca é rápido? Por exemplo, imagina isso aqui, vou fazer até uma brincadeira. Agora você pode ter na sua garagem um carro versátil. Combina com tudo.
Sem falar também que ele tem quase que um motor indestrutível. Novo Uno Mille. Não combina, né? Já espera qualquer outra coisa. O Ferrari, Porsche, né? Você vê Agora, como tem que colocar o agora tom. tem uma coisa que você ensina, que ele é bem disruptivo, e eu não sei nem se a galera vai conseguir absorver, são os níveis que a pessoa se encontra, né? E a capacidade de geração de renda. Os níveis cognitivos. Né? A gente levou o Décio, né? Inclusive é um cara que a gente tem que trazer pra cá, né? Eu tô até conversando com ele pra ajudar, que é um cara que... Ele é um médico, ele era cirurgião infantil, Ó. né? Se especializou em análise do perfil cognitivo, e hoje ele explica níveis cognitivos e faz justamente... Ele fala que a maior parte das organizações tem um desencaixe, né? De botar uma pessoa com uma capacidade cognitiva inferior à complexidade da tarefa que ela está executando, e isso faz com que a Perfeito. empresa não execute. Eu queria que, pra gente fechar, né, esse podcast que a gente deveria vender o acesso a ele, né, e não dá, você explicasse isso, né, cara? E quais são esses níveis e como é que eu vou pro último? Aqui nós temos uma linha muito mais complexa do que parece, mas de uma forma simplória, vamos pegar a estrutura de gestão. Na gestão nós temos básico, que todo mundo sabe, operacional, tático e estratégico. Até aí tá tudo bem, não tá? Fácil. A gente compreende. Só que existem mais dois níveis que eu coloquei acima, que se chama descodificador e codificador. Uma descodificação, ela gera um processo de olhar para a profundidade das coisas, de desmontar coisas para poder organizá-las. Por exemplo, um perfil que tem um comportamento, que tem uma estrutura de nível cognitivo descodificador, se ele tiver que arrumar esse escritório, esse estúdio, ele vai ter que tirar tudo do lugar, desmontar tudo, sabe? Para poder montar, para limpar, por exemplo. Um codificador, ele olha os pontos que são estrategicamente necessários para limpar e que são de fácil e rápido acesso e necessidades dentro daquele objetivo. Mas vamos falar dos níveis cognitivos básicos. O operacional, por exemplo, ele tem uma ação, sempre o iniciante, eu sempre falo do iniciante, muita gente coloca iniciantes da empresa. Não importa qual a área, ele é iniciante. Não dá para você esperar que ele faça coisas que você, sei lá, uma proatividade de algo extraordinário. A não ser que esse indivíduo seja realmente extraordinário. Agora, olha que interessante. Um iniciante, ele vai do ponto A até a metade. Uma pessoa do operacional vai do ponto A até o ponto B. O que seria o ponto B de um operacional, de uma mente como essa? Você vai identificar, por exemplo, lembrando que você pode colocar um nível cognitivo na vida pessoal, um nível cognitivo na vida profissional e um nível cognitivo na vida social. Porque tem gente, por exemplo, que é muito estratégico na vida pessoal, por exemplo. Mas na profissional, não sei o que acontece, cara. É operacionalizado demais. E tem gente invertido. E em casa é muito operacional, mas no negócio é muito estratégico. Então tem essa composição que tem uma frase que eu uso muito, que é o ambiente te molda. O ambiente te molda. Por exemplo, eu já fui na imersão. E vou falar um negócio. Aquele ambiente molda. Você sai de lá, na verdade, durante, você fala, cara, eu tenho o poder de conquistar o que eu quiser. É incrível. E vocês sabem, vocês, tipo assim, entendem isso, que vocês já ouviram isso. É diferente de maioria das coisas que já fiz, papapá, mas o ponto é porque o ambiente molda mesmo. O operacional tem uma característica. Por exemplo, eu sempre conto essa história da minha aluna. Ela chegou e contratou uma pessoa e pediu, ó, só não deixa copos e xícaras em cima da minha mesa, tudo bem? Só isso. Ela pediu só isso. O que aconteceu dias depois? Realmente não tinha copos nem xícaras na mesa dela, mas tinha por todos os outros lugares que a pessoa deixou. Por quê? Ela falou, não, mas a senhora deixou claro que não era em cima da mesa. Eu falar que todo mundo não tem esse problema em termos de negócios, de você falar uma coisa, você fala, pô, mas você não percebeu? Não, eu fui lá. Ó, você tem como você ir lá e buscar pra mim isso daqui? Eu preciso que você busque este copo aqui. Eu preciso de um copo, a gente precisa de um copo, vai ter mais de entrevistado, preciso de mais um copo. Aí a pessoa sai pra comprar e fala, pô, não tinha. Como assim não tinha copo? Não tinha este copo aqui. Este modelo exato aqui. Ela não consegue pensar, vou mandar mais uma foto, vou perguntar se não quer comprar 4 copos iguais deste outro modelo, porque aí fica tudo igual, ou se não teria problema ser de outro modelo. Ela não vai ter essa proatividade de questionar isso. Ela vai seguir até o final. Meio que aquela linha de fábrica, sabe? Apertar o parafuso. O tático é diferente. O tático eu gosto de chamar de BOP. Essa é a minha analogia bem básica. Se eu der uma tarefa pro BOP, subir o morro e me trazer simplesmente, sei lá, este copo, missão dada é missão cumprida, meu querido. Ele vai trazer. Só que o BOP tem uma diferença.
Que é o seguinte, no tático, ele fala, tático vai trazer, mas ele vai chegar lá pra subir o morro, mas só que, pô, tá tendo uma festa, tá tendo um evento, tem um monte de crianças. E você não quer que aconteça nada de ruim. Então, eles falam, se fosse operacional, ele volta pro batalhão e fala, ó, não deu pra subir, tá? Porque muita gente, não deu. Mas o BOP, ele vai falar o seguinte, opa, missão dada é missão cumprida. Então, é o seguinte, a gente vai subir não meio-dia, mas vamos subir às 4 da tarde. Todo mundo vai pra cá, vai pra lá, vamos... E 4 horas da tarde a gente tem que estar lá. Então ele vai trazer, ele vai se remoldar, vai se reestruturar, mas ele vai trazer. O estratégico, ele é diferente. Ele vai subir o morro? Dificilmente. Mas o estratégico é o campo maior, é onde tem mais escalas. Ele precisa de informação, ele precisa de dados comprovados, ele precisa de pesquisa, ele precisa de entrevista, ele precisa de muitas gamas estruturais. Eu sempre comparo o estrategista, sabe com o quê? Com um improvisador. Para você fazer improviso, show de stand-up, sabe, de improviso, uma das coisas que você tem que ter é bagagem. Se você não tiver estrutura, bagagem, sabe, diálogo, se não tiver várias palavras, se não tiver um vocabulário avançado em termos de quantidade, você pode ficar muito a ver navios. Porque a piada não cola, porque você não se adapta tão rápido dentro daquele contexto. Então, esse é o ato. O estratégico, ele tem que saber um pouco de tudo. E aí a relação dos níveis cognitivos você tem que compreender. Por quê? Quando eu entendo que o nível inicial, o cérebro está associado a de R$ 500 a R$ 1.000, por exemplo. Se você oferecer R$ 500 para uma pessoa iniciante que está em casa, sem fazer nada, velho, nada, ela não tem nem dinheiro para nada, e falar, ó, eu te pago 500, eu falo, 500 conto eu fico em casa. E você não entende. Como assim? Você não está ganhando nada, você não tem dinheiro e você não quer ganhar 500. Agora, se você aumentar para 600 a 800, chegando até 1.000, essa pessoa está disposta. Se você é inconsciente dela, tá? Se você pegar, por exemplo, uma linha, aqui é claro que é um exemplo, tá ligado a uma superficialidade, porque a gente tem que entender cada negócio, qual o modelo de negócio, qual o setor e tudo mais, para poder realmente deixar isso mais exato. Mas aqui é uma simulação só para ficar claro, para ter uma ideia. Se você pegar um operacional, ele vai de R$ 1.200 até R$ 2.400. Isso está no cérebro. Então, se você chegar para alguém e oferecer 1.000 e a pessoa aceitar, encontre uma forma de correr o mais rápido. Eu vou correr mesmo para conseguir fazer essa pessoa receber mais dinheiro. Tá bom? Se ela tiver uma mentalidade tradicional e chamada de escassez, ela urgentemente vai trocar você por dinheiro. E ela não é má, a pessoa, mas ela vai, porque ela tá na necessidade de... A mentalidade a dela. mentalidade é essa. Então ela vai sempre por dinheiro. Então às vezes o trabalho é ruim, mas ela vai ganhar mais. E só que se a pessoa tiver a mentalidade de potencial, de mente evoluída, ela vai falar assim, você chega e fala assim pra ela, eu te pago R$ 60.000 por mês. E a pessoa fala, não, eu sei que o que eu tô fazendo aqui, eu vou ganhar mais. Eu chegar pra vocês dois e falar assim, cara, ó, vem trabalhar pra mim, eu pago 80 conto pra vocês por mês. Esqueça esse negócio da growth, esqueça, vem trabalhar comigo. 80 pau pra cada um, fechou? Vocês não vão aceitar. 100 mil. 150, vocês não vão aceitar. Por que vocês não vão aceitar tanto dinheiro? Não só porque vocês já atingiram e já viram bastante dinheiro, mas é porque sua mentalidade é de potencial. Por isso que vocês, lá no Rio de Janeiro, trabalhavam naquele espaço pequeno, naquele formato, naquele flip chart, naquelas condições e não desistiram. Porque a mentalidade potencializada, ela tem uma necessidade de falar, cara, eu posso não estar ganhando R$ 1 agora, mas eu sei que eu vou. Eu tenho certeza que eu vou. Eu não posso trocar isso. Então tem gente que vai trabalhar com vocês que é bem de potencial. Então vocês têm que cuidar. Por quê? Porque às vezes o que move esse indivíduo é só um elogio. O que move esse indivíduo é só um reconhecimento básico, público ou fechado. Às vezes o que move esse indivíduo, por exemplo, é ele conseguir dinheiro suficiente para comprar sua casa própria. Não precisa de mais nada do que isso. Na cabeça dele. E às vezes a gente fica tentando potenciar. Cara, você tem que pensar grande, você tem que pensar que você vai ter isso aqui. Ou a empresa está crescendo, nós vamos faturar não sei quanto, sua vida vai mudar. Isso não entra na cabeça dele. Por quê? Porque o nosso cérebro, querendo ou não, comunicacionalmente falando, se você tentar, vou perder, eu quero perder 10 quilos. Aí o cérebro fala assim, fechou, tranquilo. Tá, em quanto tempo? Eu quero perder em uma semana, pô. Então o cérebro fala assim, você tá de brincadeira comigo. Cara, você tá perdendo a média de 200 calorias por dia. E você quer perder 10 quilos em 10? De 10 quilos em uma semana? Esquece, querido, você não vai conseguir. Então, o cérebro, ele sempre tem uma ação. Se você falar, eu tô ganhando R$ 3.000 e eu quero ganhar R$ 20.000,
ele fala que é muito longe. Ele não consegue conceber. Ele não viu você fazendo tanto esforço para isso. Então, por isso que existe essa graduação. Então, se você oferecer uma oportunidade muito grande, dependendo para a pessoa, e ela não está próxima daqueles números, em vez dela querer ir falar, vou para frente, ela retrocede. Sabe que quando eu assumi o time de vendas, né, a gente tinha um gestor, o gestor saiu, tomou decisão de sair da empresa, o processo não estava bom, e eu falei, cara, quer saber, eu vou resolver esse negócio. Em vez de eu culpar alguém, eu vou lá assumir a culpa de não estar bom. E eu fiz uma reunião com o time de vendas, né, avisando que eu iria assumir e tal, e os caras ficaram hiper felizes, né, dando cambalhota, caraca, vamos ser treinados pelo Thiago Reis. E a primeira coisa que eu falei pro time, eu falei, não vou ensinar vendas. Aí os caras, um olhou pro outro, assim, tipo, puta, o Thiago ficou maluco, né? Não é possível, né? Ele vai ser o líder de vendas, como é que ele não vai ensinar vendas? Eu falei, cara, eu vou ensinar pra vocês mentalidade. Porque se vocês conseguirem virar a mentalidade de vocês, não Isso. importa a complexidade que tem na tua frente, o cliente, vocês vão correr atrás, vocês vão estudar. É claro que a gente lia Spincelli, Não, sim. mas assim, qual que é o maior desafio das pessoas que querem crescer profissionalmente? É que elas têm um negocinho chamado termostato financeiro, Fechou? que tá num nível lá embaixo, e as pessoas não têm ambição. Quantos amigos seus? Léo, tem um lugar pra eu ganhar 2 mil, 3 mil, É né? comum? Direto. Se eles souberem quanto você ganha, então... Surta. Não, e a gente se afasta de pessoas justamente pela mudança de mentalidade, não é pelo dinheiro. Mas Você não consegue. você ganhou dinheiro, você tá rico, por isso que você se afastou. Não. É que mudou a mentalidade. Cara, é dinheiro... e o Matéria Escura, né? Essa série que também da Apple TV, que, cara, tipo assim, o cara é um físico, né? Só que ele optou em cuidar da esposa e ter um filho com a mulher, em vez de ficar trancado dentro do laboratório, Teve que tomar uma decisão crucial. né? Só que, um belo dia, ele tá voltando de uma comemoração de um amigo, alguém dá uma injeção nele, ele desmaia e acorda num mundo completamente diferente do dele. Eu não vou dar muito spoiler, É, eu ia falar. né? Senão vai estragar. Mas tem a ver com multiverso e com sobreposição, né? Usando ali os princípios da física quântica. Só que, e aí falando só pra você, quem já assistiu vai entender, quem não assistiu não vai entender, o Léo não vai conseguir acompanhar. Mas o que é impressionante é que ele tem uma metáfora muito forte, não sei como é que ele vai fechar isso, né? Mas que é o que tá dentro é o que acontece fora, É isso aí. né? Então quando ele vai abrir a porta, o que aparece na frente dele, do que ele tá abrindo, é como ele tá emocionalmente. E como que o segredo, a lei da atração, a própria física quântica, porque se você pegar a teoria de Heisenberg, o princípio da incerteza, né, de 1932, que é o percursor da física quântica, ele fala que o observador influencia o comportamento da partícula. Perfeito. E novamente, né? Você pode pegar um cara, tanto é que você vê que a maior parte das pessoas que ganham na loteria, na Mega Sena, em pouco tempo voltam para o mesmo lugar que elas estavam antes. Teve um corte aí que eu até joguei na internet, que é um cara que recebeu uma indenização de 400 mil da Vale e gastou a indenização em 20 dias. Nossa. 20 dias. Então, o resultado que você consegue produzir, e aí eu acho que por isso que você tem que ter uma preocupação muito grande de desenvolver o que está aqui dentro, está diretamente relacionado às tuas emoções. E a emoção que você projeta para fora, e ao mesmo tempo tuas crenças e teu modelo, Exato. é o que vai definir o que você consegue fazer. Vou deixar 2 receitinhas de bolo, posso? Só 2. Bem simples, dentro do que você acabou de falar. A primeira delas, para você falar publicamente, para você estar, por exemplo, num podcast como esse, ou para estar vendendo, ou para se expor, digamos assim, e buscar notoriedade, é trocar, é substituir a palavra aplausos por obrigado. Eu quero obrigado. Obrigado é muito importante, porque aplausos, pessoas que nem gostam de você, ainda aplaudem. Agora, obrigado é outros 500. Então, às vezes, uma pessoa te falou obrigado, valeu a pena. E a segunda? A segunda coisa tem a ver justamente com essa questão do que você trouxe, de você ir para um lugar e de você olhar para o seu coração e tudo mais. A gente precisa olhar isso com um pouco mais de detalhe. Veja, nesse caso que ele trouxe do filme, essa pessoa ela tem uma vida e depois descobre outra vida. Mas qual que é o ponto aqui? O que nós falamos realmente emana, o que nós fazemos realmente sai. Eu gosto dessa estrutura teórica, mas ela é muito bem vivida, e para quem, se eu pegar até biblicamente, até meus amigos ateus falam, poxa, Ricardo, vai falar biblicamente? Aí eu falo assim, é porque assim, olha, você crendo ou não, todos nós somos regidos a partir de. Por quê? Por exemplo, que ano nós estamos, Léo? 2024. É o tempo da humanidade? Não.
É 2024 anos depois de Cristo. Exato. Ah. É depois. Nós somos muito mais velhos do que isso. Porque tem pra É trás. verdade. É. Entendeu? Muito tempo para trás. Qual que é o ponto disso? Então, querendo, nós regemos isso. Sendo verdade ou não para algumas pessoas, e eu creio, mas é que a nossa vida, ela tem um padrão, um discernimento associado. E aqui tem uma coisa que é dito na Bíblia, mas é dito em todos nós e nós sabemos disso. Não deixe aquilo ir para o coração. Quem já ouviu isso? E nós sabemos disso. Ou não deixe esse momento, esse pensamento, essa situação, não deixa ir para o coração. O coração, ele tem 41 mil neurônios. O nosso intestino tem 100 milhões de neurônios. O nosso cérebro tem 1 trilhão de neurônios. Essa capacidade de realmente de raciocinar, vamos colocar de uma forma muito simplória, ela é potencial. E o coração emana estruturas racionais. Então, por exemplo, o que está no seu coração é o que vai transformar de fato. Então, coração é sentimento. Intestino, emoção. Não é à toa que quando você está muito emocionado, acontecem as emoções, atinge e afeta muito seu intestino, por incrível que pareça. E depois nós temos os pensamentos, que é no cérebro. Então você tem que cuidar no que você pensa, no que você deixa se levar na emoção e qual o sentimento que você guarda. E o sentimento rege a sua vida. Pensa nisso. Brabo, brabo. E teve uma coisa, não sei se você percebe. O Voice foi assistir a minha palestra no Growth Conference 2022 ou 2023. É. E aí ele falou várias coisas que estavam erradas, mas ele falou assim, cara, a principal é você não aceita aplausos. Você lembra disso? E você repara que antes, quando eu acabava de fazer a palestra, eu saía correndo do Esse palco. embora. Tá rápido. E a galera não sabia se aplaudia, o que fazia e tal. E aí agora você repara que eu paro no meio e agradeço, É isso aí. Reparei. né? Então, porque... E de novo, cara, isso é um padrão inconsciente que você não se acha merecedor ou que você tem medo do sucesso, Exato. né? Então, se me aplaudir, eu vou virar arrogante. Então, tá vendo? Tem que cuidar justamente disso. Gente, leva a sua verdade, o seu coração, e as pessoas vão começar a conhecer. A gente sente. Por exemplo, quem estava assistindo percebeu que esse nosso papo de hoje aqui tem alguns pontos muito mais estratégicos do que parece, mas também tem uma energia em torno dele. E a gente vai ter que gravar outros. Aí depois a gente pode Vamos fazer fazer uma série, né, cara? mas aí a gente pode falar de técnicas de vendas, estratégias de venda, o que dizer numa reunião, o que não dizer, como se Eu acho que a gente portar. poderia falar um pouco mais sobre os níveis Cognitivos. cognitivos. Vamos. Comenta aqui embaixo, você que chegou até o final. Se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, se inscreve, marca no sininho para ser notificado. Tá ouvindo isso pelo Spotify? Se inscreve, marca em seguir, assim, toda vez que eu lançar um episódio, você vai ser avisado e dá 5 estrelas, que isso ajuda a gente a chegar em mais pessoas. Legal. Gratidão, Voz, mais uma vez. Pô, sempre enriquecedor bater bola contigo, trocar figurinha contigo, foi sensacional. E pra quem chegou até o final, tem algum presente? É só marcar lá no Instagram. Leonardo.alexandre.si. @Thiago Reis com TH, tudo junto. @Ricardo Voz, e você vai... É ricardo.voz. E você vai também ganhar outros presentes. Aí eu não vou falar. Marca lá no Instagram. Joga nos stories e vambora.